Olá, tudo bem? Então agora vamos fazer a quarta parte da análise do livro do Carl Sagan, Variedades da Experiência Científica, né? E agora é sobre a hipótese da existência de Deus, né? Essa parte 4. Bom, primeiramente é preciso saber de que Deus está se falando. Por que isso? Porque dependendo da cultura, da tradição religiosa, da cultura de um povo, ele vai ter uma interpretação sobre Deus, né? Então, tem-se que ter em mente essa pergunta. Que tipo de Deus se está falando, né? O Deus que se fala muito nas tradições religiosas é o antropomórfico, né? Que é aquele representado por uma criatura humana, né? Com um homem velho, de barba, né? Que castiga e pune quando suas criaturas erram. Muito bem, essa é a ideia tradicional de muitas das religiões, né? E dentro da ciência existe alguma interpretação de Deus? Bom, Einstein, ele interpretava Deus como sendo a soma das leis físicas, né? Ou seja, aquilo que explicaria o inexplicável. Então, para o Einstein, era isso. Então, a religião cósmica de que Einstein se referia era em relação a um Deus que explicaria o que nós não conhecemos a partir das leis físicas, né? É uma maneira diferente, um Deus diferente, né? Não é atrelado à religiosidade, né? Quando ele fala, Einstein, que Deus não joga dados, ele está se referindo à mecânica quântica, né? Que ele não aceitava um universo probabilístico, que é a análise quântica da origem do universo. Então, ele se referiu que Deus não jogava dados em relação a isso, de que ele não aceitava o universo probabilístico, ou seja, para o Einstein, ele acreditava num universo estático, né? Se nós voltarmos às causas, né, todas as consequências das coisas que existem, se nós formos remontando, nós teremos uma causa, né? Vamos chegar até uma causa infinita, né? Que é uma visão cosmológica, né? E aí, se a gente chegar na origem do universo, por exemplo, quem criou o universo, né? Nós podemos chegar numa outra teoria física, né? Ou até mesmo colocar Deus para explicar isso, né? Basta se fazer perguntas sobre isso, mas dentro da ciência nunca se faz a última pergunta, né? O que veio antes do Big Bang, né? Então, hoje é uma explicação bem razoável do Big Bang, perdura aí há muito tempo dentro da ciência para explicar a origem, mas e se teve um outro período antes do Big Bang, né? Então, isso não é possível saber ainda, outras possibilidades, né? Também não se pode dizer que por nós existirmos, existe o Deus, né? Isso por si só não demonstra necessidade moral da existência. E por termos consciência, também isso não diz nada a respeito de Deus, né? Por sermos inteligentes, também isso não traz evidências científicas, né? A disposição religiosa, ela sempre pairou sobre os povos, sobre a cultura dos povos, né? Os trovões, eles eram tidos como quando Deus estava bravo com alguma coisa, né? E aí era o trovão. Antes do surgimento da eletricidade, surgimento da física, para explicar isso. A física já existia, mas esse ramo da eletricidade, para explicar os fenômenos da eletricidade, nós temos o Benjamin Franklin como o pioneiro aí nesses estudos. O primeiro experimento que ele fez, né, ele quis armazenar um raio, colocou uma haste metálica dentro de um vidro, e o raio caiu, obviamente, na haste metálica, porque o metal atrai raio, mas só que ele não conseguiu armazenar o raio
a garrafa explodiu. Então esse foi o primeiro experimento então, onde a gente conhece sobre eletricidade. Então, antes disso, se faziam sacrifícios humanos, então se fazia algo para agradar os deuses por causa dos trovões. Então, a ciência ajuda a desvendar certos mistérios, né, a descobrir, e o que intriga bastante o Carl Sagan é que algumas religiões param no tempo. Algumas religiões não incorporam os conhecimentos lógicos, científicos, racionais, que ao longo das épocas vão se tornando mais palpáveis para todos. Então é algo que incomoda muito o Carl Sagan, né? Esses conhecimentos da cosmologia, por exemplo, né? Do universo expansão, isso ser ao menos discutido ou investigado dentro das religiões, não aceito assim de pronto algo que existiu como a Terra plana, que existe a citação da Terra plana na Bíblia, mas são interpretações da época. Hoje nós sabemos que a Terra não é plana, por causa dos conhecimentos científicos que alargam os nossos conhecimentos, né? E a tradição, ela acompanha o ser humano. É normal que nós que nós vamos evoluindo conforme vai passar o tempo, nós mudamos o tempo todo, né? Nós andávamos a cavalo, usávamos cavalo, hoje existem os trens de maglev, que usam os princípios do eletromagnetismo para se manter, não existe mais necessidade de pneus, né? E isso vai se alargar para o futuro, vai ser muito comum esses trens, mas que existem mais ali no Japão, um investimento maior sobre isso, né? As crianças morriam mais também por causa dos cuidados da medicina. Hoje já existe, além do controle da natalidade, claro, mas um cuidado maior da tecnologia em virtude do nascimento das crianças, de lavar as mãos, porque as bactérias não se enxergam, né? E vai pegar a criança, usa luvas, né? Usa os procedimentos de higiene, e isso melhora a vida do ser humano, diminuindo as mortes de crianças, né? Houve também uma dúzia de pessoas já pisou na Lua, né? São progressos que isso aconteceu, não foi só o Neil Armstrong, né? Teve também várias outras pessoas, até ele recebe essa homenagem, tudo, mas muitas pessoas já pisaram lá, né? Em torno de umas dúzia de pessoas. Então é muito difícil olhar para o universo ao longo da história, ao longo do tempo, sempre isso aconteceu, olhar para o universo e não perder algumas noites de sono pensando na imensidão do universo, né? Pensando na vida em outros planetas, né? E a religião, ela influencia muitas pessoas, né? Influencia a evolução das ideias, a formação de ideias das pessoas, inclusive em relação à energia nuclear, que é algo que preocupa muito o Carl Sagan, de como que vai ser usada essa energia nuclear. Não, ele não é contra a energia nuclear, né? E sim de como vai ser usada, né? Combater o fatalismo, ou seja, é assim mesmo, tem que ser e pronto. Não, esse é o fatalismo que ele enxerga em muitas religiões, mas que há muitas coisas que dependem da gente, né? Amar os inimigos não é exterminá-los, né? A vida é real e a ameaça a ela também é real. Então isso preocupa muito o Carl Sagan, como outros autores também, mas ele traça isso muito nos livros dele, nessa preocupação com a utilização da energia nuclear. Então, o que fica aí para a gente encerrar esse livro? Então, ele cita o Newton. O Newton, ele não ficou restrito à análise das maçãs, né? Se ele tivesse ficado restrito à observação das maçãs caindo da macieira, obviamente ele não teria feito grandes progressos na análise das leis que regem o comportamento da Lua e da Terra, algo que isso mais tarde desabrochou em outras análises do universo todo, embora seja uma análise clássica que vai até um limite, é muito usado até hoje, né? Essas considerações do Newton. A mecânica quântica pega esses conhecimentos e vai além, mas é importante sim esses conhecimentos que o Newton desenvolveu, né? Ajudou o progresso.
Então, o que nós sabemos é que nós somos limitados, nós conhecemos muito pouco sobre a vida, sobre a inteligência, né? O que nos resta é tecer alguns parâmetros para entender a nossa própria existência, né? Obviamente não estaremos nunca satisfeitos sobre isso, né? A criatura humana é assim, né? E encarar o universo como ele é, né? É muito importante de maneira real e evitar predisposições emocionais, né? Através do método científico, né? A visão científica é evitar as predisposições, aquilo que eu quero ver. Não, é aquilo que através das evidências, através da lógica, através do raciocínio, né? Tece-se várias variáveis, hipóteses, e aí se chega a uma conclusão. Então essa é uma análise racional de que Carl Sagan defende tanto na ciência como em outras ciências, além da ciência física e nas outras ciências também.